capítulo 8, vamos ler aqui uma passagem bem conhecida. Lucas capítulo 8, versículo 22 a seguir. Glória a Deus. Primeiro hino da que foi cantado nesta noite já começou confirmando a mensagem. Eu ouvi a palavra dizendo que a palavra de Deus ela é eficaz, ela é viva. E eu gostaria de toda a sua atenção nesta noite, porque a palavra de Deus vai entrar em ação nesta noite. E o propósito de Deus é a sua vida. Se você quer que Deus opere em sua vida, o melhor caminho em que Deus usa ainda é a sua palavra. Lucas 8, 22 diz assim: E aconteceu que naqueles dias entrou no barco junto com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. Partiram e navegaram-se eles e adormeceram. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água. E estando em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele se levantou e repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessou-se, e se fez bonança. E disse: Aonde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhados, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas manda e lhe obedecem? Amém. Amém. Meus irmãos, eu estava lendo este texto bíblico em casa e a palavra de Deus era gostosa quando ela nos é revelada na palavra de Deus. Deus me revelou algumas coisas aqui e eu quero compartilhar com vocês esta noite. Talvez, se eu conseguir falar sobre tudo que Deus me revelou, 15 lições ou 14 lições que vamos aprender aqui nesta noite, nesse texto que nós lemos. Eu creio que vai ser muito útil para os tempos de hoje falarmos de tempestade. E tempestade, os irmãos sabem que é um vento ou um tempo que não é favorável, ou o vento ao contrário, um vento que não é a favor. E nós estamos vivendo esta época, uma época de tempestade, de ventos ao contrário, ventos que não são a favor, na nossa saúde, na nossa vida financeira, nos relacionamentos, no casamento, na família, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. Não tem quem não viva o tempo de tempestade, ou o tempo ruim, o tempo que não é a favor. E na verdade ninguém gosta de tempo ruim. Nós queremos que as coisas sejam a favor e não ao contrário. E justamente sobre isso que Deus vai nos ensinar nesta noite, falar conosco nesta noite. A primeira lição que nós vemos aqui é que a Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos, ou convidou os discípulos para entrar no barco. Então a primeira lição que temos é que nós somos chamados por Deus, ou escolhidos por Deus. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, e temos que adorar a Ele por isso. Amém? Algumas pessoas não valorizam o chamado ou ser escolhido por Jesus Cristo, mas isso é importante. Você tem que ter isso no teu coração e tem que ter alegria no teu coração por você ser uma pessoa chamada, por você ser uma pessoa escolhida. Na segunda lição, nós aprendemos que Jesus chamou eles para entrarem no barco, para entrarem no... Vamos falar mais forte, para entrar no... E o barco, irmão, quando nós lemos no livro de Lucas, no capítulo 5, nós vemos que o barco tem um domo. Eu quero ler aqui, os irmãos, Lucas 5, depois nós voltamos para lá de novo, versículo 3. 5 e 3 assim: Entrou num dos barcos, que era de Simão, e pediu para que se afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, aprendemos aqui que Jesus ele usa o barco, ou que ele precisa do barco. E quando lemos o texto em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus, e Jesus não tinha espaço. E Jesus então procura uma maneira de evangelizar. E a Bíblia diz que ele vê dois barcos, e dentro desses dois barcos ele escolheu o barco de Pedro. E eu posso ver, irmão, como diz o
texto bíblico que eles pescaram ou tentaram pescar a noite inteirinha e não pegaram nada. E eles tinham voltado de um trabalho, de uma luta, de um trabalho que não deu certo, e estavam ali na praia totalmente frustrados, preocupados, aflitos, porque tinham certamente compromissos para pagar, tinha necessidades, e agora eles estavam ali ajeitando a rede, já preparando para ir para a sua casa, e Jesus chega. E Jesus chega, que parece que num momento que não é bom, ou não é aprovável para aqueles homens, porque Jesus chega e diz para eles: vocês me emprestam o seu barco? Ô Pedro, você pode fazer um serviço para mim? Você pode prestar um serviço para mim? E pense comigo, me dê uns minutos, por gentileza, de pensar que hora difícil, hora que tudo deu errado, hora que as coisas não foram boas, e a hora que agora você está ali pensando em ir para a sua casa, chega alguém e diz: empresta o teu barco para mim, você pode trabalhar um pouco para mim, me servir um pouco. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro então foi e emprestou o barco para Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite, que o que você dá para Jesus, o que você empresta para Jesus, o que você confia para Jesus Cristo, Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele é responsável por isso. Ele tem responsabilidade por aquilo que está na mão dele. Este barco tem um símbolo da nossa vida. Este barco também tem um símbolo das nossas propriedades ou dos nossos bens. Tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que Deus nos confiou ou nos emprestou, colocou em nossa mão. Jesus agora pede para ele e diz: você pode me emprestar? Você pode me emprestar a tua vida? Você pode me emprestar aquilo que você tem, ou que acha que tem, ou que acha que é seu? Porque tem alguns que acham que é seu, tem alguns que acham que tem. Ele diz: não é meu, não dou para ninguém. Mas Pedro, ele diz: não, com muito prazer eu vou te servir. E é gostoso quando alguém serve Jesus com prazer, sem reclamar e sem questionar, porque alguns têm dificuldade. Quando Deus pede alguma coisa para ele, ele fecha o coração, ele diz: não vou dar, porque ele acha que está ouvindo a voz do homem. Mas Deus precisa do homem para falar, e é isso que você não entende, porque quando está falando o pastor Samuel, o pastor Valdemar, ou o pastor tal, ou o irmão fulano, ou a irmã fulana, Deus está usando a boca dela, e eu preciso entender, porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue, ele entende a voz de Deus. Ele ligado e mandará a súria. E Pedro ouviu e diz: eu estou à disposição. Coisa boa é quando você está à disposição e entrega o que você acha que é seu na mão de Jesus. E ele então entregou o barco, o bem, a sua vida na mão de Jesus. Primeira lição que eu aprendo. Segunda lição, e quando estamos lendo o texto, continuando aprendendo, diz que entrou no barco com seus discípulos. Discípulos, isso era o ministério. Discípulos era também a igreja, mas discípulos era também a família, porque a certa vez Jesus estava reunido em um lugar e disseram: a tua mãe está lá fora. Diz: minha família é esses que estão aqui comigo. Então Jesus considerou os seus discípulos a sua própria família. E então eu quero que você aprenda nesta noite que a tua família, que o teu ministério, que a igreja do Senhor está sob o comando e sob o controle e sobre a responsabilidade do Senhor Jesus Cristo. Você pode adorar a Deus por isso? Vem a tempestade, mas você está sob o comando e o controle de Jesus Cristo. Mas a Bíblia continua dizendo que Jesus disse-lhe, se você estiver lendo a Bíblia, versículo 22, eu estou agora na terceira, na quarta lição, se você notou. Primeiro é chamado, o segundo é o barco, o terceiro é a família, e a quarta, a Bíblia diz que passemos para outra banda. A Bíblia diz que Jesus faz uma promessa, e a promessa é: vamos passar para outro lado.
passemos. Há uma palavra de Deus ao meu respeito e a teu respeito, e aquele que falou, ele é fiel para cumprir. No meio da tempestade vem a aflição, a preocupação, e começamos a querer questionar, dizer, será que vai acontecer? Será que realmente é verdade? Escuta, quem falou é fiel. Quem falou cumpre a sua palavra. Creia nela em nome de Jesus. Eu não sei se você tem promessa de Deus, porque tem alguns que acham que não tem. Porque a primeira promessa que recebemos é a promessa da salvação. Eu vou preparar o lugar, vou levar para vocês para lá. E tem, aceitou Jesus, já recebe a promessa da salvação. Mas tem alguns que esquecem das promessas de Deus. Tem alguns que não valorizam a promessa de Deus, mas Deus fez uma promessa para você. Alegra na promessa de Deus na tua vida. Tem promessa para a tua família, tem promessa para você, tem promessa para o teu ministério, tem promessa para você. Alegra o teu coração, porque é alguém, Jesus que fez uma promessa. Não foi um profeta que foi lá e colocou a mão na tua cabeça e falou que ia acontecer isso não foi ele, mas foi o Espírito, Deus que usou ele para trazer uma promessa de Jesus para o teu coração. E a promessa foi essa: vamos passar. Escuta, não vai acontecer, irmão. Vai se cumprir, porque é promessa de Deus. Aleluia. Sabe do texto que mais ainda? A quarta lição, né? Eu vou falar a quinta lição. A quarta foi a promessa, e a quinta diz assim: e partiram. A quinta é o cumprimento da promessa. Ela começou a acontecer a partir do momento que Jesus falou. Eu estou vivendo as promessas de Deus. Cada dia que eu levanto e vou viver a promessa de Deus. Ela ainda não vai acontecer, ela está acontecendo na minha vida. Está na tua, você pode agradecer a Deus por isso? Tem algumas pessoas que parecem que não estão vivendo. Tem algumas pessoas que já levantam triste, mas tem aquele que levanta cantando o hino da vitória. Tem aquele que já levanta adorando a Deus, dizendo: Deus, eu estou vivendo as tuas promessas, para o nome de Jesus Cristo. Tem aquele que levanta reclamando, murmurando, mas tem aquele que envergonha o diabo e você pode mandar bem, pode mandar o que você quiser mandar, mas que eu estou vivendo e vou adorar a Deus, porque eu creio naquele que me prometeu e ele é fiel para cumprir, e vai acontecer porque eu creio, porque eu estou caminhando, eu estou em ação, eu estou agindo, eu não estou parado, eu estou agindo. Adora a Deus, porque há uma igreja em ação, há uma igreja em movimento, a igreja não está parada, o ministério não está parado, a família não está parada, porque está em ação, cumprindo a palavra de Jesus. A quinta lição é o cumprimento. E a sexta lição, a Bíblia diz então, que navegando-se veio uma grande tempestade. Isso aqui, veio um vento ao contrário, veio um levante. Nota aí porque é importante. Veio um levante. É só você começar a viver as promessas de Deus que o levante vem. E vem levante de todo lado. E é levante do inimigo. Não é levante de Deus, não. É levante do inimigo. É levante na família. É levante no trabalho. É levante na igreja. É levante no ministério. O inimigo
você não sabe de onde vem. Porque a trajetória estava indo até boa. O camarada está até feliz. Ou estou vivendo as promessas. Deus está cumprindo as promessas. Está acontecendo, eu estava lá atrás, agora já estou aqui na frente. É que a minha vida está sendo abençoada. Eu estou prosperando, rapaz. Eu estava ali. E ele falou que o negócio não começou a acontecer mesmo. Ele disse, não, eu vou parar. Não vai acontecer por completo, não. Não, eu vou parar por aqui. Escuta, irmão. Deus iniciou a boa obra da tua vida. E talvez você está passando por um processo que você não está entendendo. Talvez você está no meio da caminhada ainda, ou no início, não sei. Mas que você vai chegar onde Deus quer que você chegue, você vai chegar. Não fique preocupado com esse levante. Não levante dentro da minha casa, meu esposo. Não levante na minha família. Não levante é financeiro. O diabo levantou um vento aí que eu estou passando por uma crise, que eu estou desesperado. Fique tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo. A Bíblia diz que houve um levante. Um levante. E a Bíblia diz que então, o texto vai dizer aqui, que eles estavam em perigo. Esta é a sétima lição. Perigo, ou medo. Ficaram com medo. Quem não fica? Quem não fica desesperado? Quem não fica angustiado? Quem não fica com tempestade? E eles ficaram com medo. Deus sabe do que você está passando na tua vida. Só Deus conhece. Só Deus sabe. Talvez eu olhe para você e diga, esse irmão não passa por tempestade, esse irmão não passa, não está vivendo nada, mas Deus sabe. Deus sabe a tua preocupação. Deus sabe a tua aflição. Deus sabe o teu medo. Deus sabe a tua angústia. Por isso que Ele mandou vir falar com você nesta noite. Mas a Bíblia diz que uma certa vez um homem chamado Pedro, a Bíblia diz que ele estava no barco, e no barco também estava a tempestade forte. E Pedro disse, mestre, manda eu ter contigo. Ele disse, se você crer, venha. E ele estava em obediência à palavra. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho lá veio um vento e ele teve medo. E na hora do medo, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Seus sonhos, seus projetos, seus desejos, sua vida estava se acabando. Tudo estava indo de água abaixo. Mas nessa hora de grande desespero, de grande preocupação, de grande aflição, de grande medo, a Bíblia diz que ele clamou e disse, mestre, me socorre, me ajuda, aleluia, glória a Deus. E quando ele grita assim, ele diz que Jesus estendeu a sua mão, né? Nesta noite ele está aqui, na batalha da nação. E se você abrir a tua boca, abrir o teu coração, e dizer, mestre, eu estou em perigo, mestre, eu estou com medo, mestre, eu não quero ver a minha família afundada, eu não quero ver os meus sonhos afundados, eu não quero ver a minha vida afundada, e pedir, Jesus me socorre. Ele vai estender a mão para você, e vai te pegar e vai te levantar e dizer, se eu te chamei, se eu te escolhi, você está sob a minha responsabilidade, e quem está sob a minha responsabilidade, eu cuido, eu protejo, eu estendo a mão, eu não deixo que ele morra, eu não deixo que o sonho, o projeto dele acabe, não, eu estendo a mão, aquele que estende a mão está aqui nesta noite, e se você está precisando de uma mão amiga, ele quer te socorrer nesta noite aqui. Mais uma lição eu aprendo. Eu estou na sétima e vou falar 8. E chegando-se a ele, é gostoso quando você só chega a ele, se aproxima dele. Mas eu acho interessante que tem tanta gente vivendo tempestade e não está chegando a ele. Tem gente que está passando tanta tempestade e, em vez de se aproximar, está se afastando dele. Escuta, você precisa chegar mais perto de Jesus.
Os discípulos usaram todos os seus recursos, toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência. Porque nós somos assim, né? Eu vou resolver esse problema. Eu vou dar um jeito. Eu entendo, eu conheço, eu sei a fonte, eu sei como resolver. Eu vou fazer. E vai tentando. E eles tentavam de todo jeito. Sabe o que aconteceu? Não deu certo. E aí? Será que você nesta noite está aqui e é bastante humilde e sincero em reconhecer que não está dando certo? Você está tentando do teu jeito, da tua sabedoria, da tua maneira, está falando, discute, quer resolver o teu problema do teu casamento, quer resolver o teu problema da tua família, do teu filho. Você está vivendo uma tempestade terrível, está tentando do teu jeito, mas não fala com Jesus. Escuta, hoje é dia de você se aproximar um pouco mais de Jesus. Hoje é dia de você chegar aos pés. Eu disse ser mais humilde, mestre. É o seguinte: eu tentei até aqui. Até aqui eu lutei, usei todas as minhas forças, todos os meus recursos, todos os meus reconhecimentos. E eu vim dizer para o Senhor que não está adiantando nada. E eu vim te pedir para o Senhor me ajuda. Ele quer te ajudar. Ele quer te mostrar uma saída para este vendaval na tua vida. Ele quer te dar vitória neste vendaval. Mas hoje à noite ele quer ter uma conversa com você. Nesse culto ele quer ter uma conversa com você. Ele quer que você chegue e diz para ele: desabafa o coração. Abre logo, porque essa tempestade precisa acabar. Mais uma lição que eu aprendi. No versículo 9, eu aprendo uma lição e eu quero profetizar nesta noite. Se você estiver pronto aí, se prepara, porque eu tenho uma profecia para você agora. A Bíblia diz que quando ele falou isso, a Bíblia diz que ele se levantou, que ele se colocou de pé. E você não entendeu, mas eu vou falar de novo. Sabe o que aconteceu? Ele se levantou, ele se colocou de pé. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que o meu Jesus, o teu Jesus, ele não está prostrado, ele não se rendeu, ele está de pé. Ele está dizendo: olha, eu me coloco de pé para guerrear com você nesta luta. Eu estou de pé para dar um basta em tudo isso e vencer agora. Ele está dizendo: eu me coloco de pé porque não tem demônio, não tem capeta, não tem projeto do diabo que vai impedir o meu agir, o meu plano que eu tenho com você, que eu tenho com a tua família. Eu estou de pé. Escuta, ele está de pé no meio da tua família. Ele está de pé no meio do teu ministério. Ele está de pé no meio da igreja, porque ele cuida da igreja. Ele não está prostrado. E ele está de pé porque ele diz: eu estou em ação. A minha Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele diz: mas eu também vim. Eu também estou aqui. Aleluia. Escuta, eu não sei o que fizeram. Talvez você está com medo, está preocupado com a feitiçaria. Porque o parente está com medo. Porque não sei o quê. Porque vai dar um levante. Escuta, Jesus está de pé, fica tranquila. Jesus está de pé para te proteger, para proteger o teu barco, aquilo que é teu, aquilo que você confiou na mão dele. Fica tranquilo, porque o teu Jesus é poderoso. E não tem demônio, não tem inferno, não tem capeta que vença ele. Nesta noite ele vem te dizer que eu estou de pé. Se você pode, abre a tua boca e dê glória a Deus. Agradeça a Deus, fala alguma coisa para ele. Jesus está de pé, você crê nisso? Ele está de pé lá no trabalho, ele está de pé lá no meio da tua família, do seu lugar. Ele está de pé no meio da igreja, a igreja ainda está sob o controle dele. Ele está de pé no meio do teu ministério, porque ele cuida do teu ministério. Aleluia. Mas a 10ª lição, a Bíblia diz que no versículo ainda 24, diz que se levantou o vento e a fúria da água. Eu não sei se você está passando pela fúria, né? Acho que você não sabe nem o que é fúria. Mas o pastor Manuel sabe. O pastor Samuel sabe. Muitos irmãos sabem o que é. Não, o ventinho, sendo ministra, se controla. Mas quando é a fúria, parece que vem para arrebentar mesmo.
vem com muita força. Tem muitos irmãos que sabem disso. Agora vem um negócio que é muito forte. Vem para arrebentar, na hora que a notícia vem, mas vem que você quer se assentar, porque esse momento é muito forte demais. Escuta, mesmo esse negócio forte, mesmo um negócio que você acha que não tem jeito, que é grande demais, você diz, isso aqui não tem jeito. Aleluia, está ligado? Aleluia. Você vai dar glória a Deus por isso? Mas a cura, pastor, é grande demais, pastor. Jesus vai dar um jeito nesse negócio. Quanto maior, melhor para Jesus. Quanto mais forte, melhor para Jesus, porque Ele gosta de coisa grande. Ele gosta de resolver coisas grandes. Não é pequeno, Ele resolve também, mas coisa grande Ele dá, porque o nome dele é mais glorificado. Então, se você tem algo grande para entregar na mão de Jesus, que você diz, isso aqui não dá não. Isso aqui tem. Escuta. Receba em nome de Jesus, porque pode ser grande. Mas uma coisa eu aprendo. O relógio está indo embora, rapidinho. Não vai dar tempo pelas 15, em nome de Jesus. A 11. A Bíblia diz que se fez uma grande bonança. Lembra da tradução? Uma bonança. Ou seja, veio o tempo favorável. O tempo bom. Eu aprendi muito isso aqui, irmão. Eu queria pregar só falar sobre esse negócio aqui. Não dá tempo, eu estou só observando. Porque são 15 coisas que eu estou aprendendo aqui. Seria 15 mensagens. Mas esse negócio de bonança que eu achei interessante, é que o Espírito Santo me falou. Eles procuraram Jesus no tempo de tempestade. No tempo de? Me ajuda, igreja. No tempo de tempestade. Vamos lá, no tempo de? No tempo de tempestade, eles foram procurar Jesus. E eu fiquei pensando. E no tempo da bonança? Aí o pastor pregou esses dias e disse que 10 leprosos foram até Jesus. No tempo da tempestade. Aí Jesus curou eles todos. Tempo de bonança. Aí foi embora. Quantos voltaram para agradecer? Só um vieram no tempo de bonança para agradecer Jesus. No tempo de bonança, as pessoas não querem mais procurar Jesus. No tempo da bonança, não precisa mais orar, não precisa mais jejuar. No tempo da bonança, não precisa mais fazer campanha do emprego, porque já está empregado, né? Não precisa mais vir no culto na semana, porque está na bonança. No tempo da bonança, não precisa chorar mais, porque já chorou lá atrás e já está na bonança, não precisa chorar mais. No tempo da tempestade, você procura Jesus, mas no tempo da bonança. Eu sei que o Espírito Santo mandou falar para você, porque tem muitos de nós que estão vendo o tempo da bonança. Não dá para ter pensado que você passou? Já passou, já? Passou. Oh, não cheirinho, não cheirinho. Tem muitos irmãos aqui que passou tempestade. Mas no tempo da bonança, irmão, sabe o que o filho pródigo fez? Estou na bonança. Sabe o que ele fez? Vou vazar. Vou embora. Tenho bastante, vou gastar o que eu tenho. Me daí o que eu tenho. Estou na bonança, ó. E saiu embora. Se distanciou do Pai. Tem gente assim. Que está na bonança. Vou para a praia, vou curtir. Eu estou na bonança. Eu não tinha carro, agora eu tenho. Eu não tinha dinheiro, agora eu tenho. Eu estava fazendo uma campanha aqui para terminar o carro. Você me deu. Você melhorou. Agora eu estou na bonança. Eu tenho que aproveitar o que eu tenho. Se afasta de Jesus. Tem muitos assim. E na bonança, ele ó, só lembra Jesus na tempestade. E na bonança ele se acorda. Mas a Bíblia diz de uma mulher chamada Ana, que na tempestade ela está vivendo o tempo de tempestade, ela vai procurar Jesus. Mas na bonança, sabe o que ela faz? Ela diz, eu vou lá e vou agradecer e dizer para ele que ó, a bênção foi grande. E porque ele voltou para agradecer na bonança, Deus diz, eu vou multiplicar mais ainda. Eu vou dar mais bonança para ela ainda. O tempo vai ser mais favorável ainda. E ela canta e diz, olha, eu tinha um, agora eu tenho 7. O negócio está multiplicando. Quando você agradece na bonança, as coisas multiplicam. As coisas crescem. As coisas vão para frente cada vez mais. Mas quando você não agradece na bonança, sabe o que Deus faz? Manda a tempestade de novo. Vou trazer a tribulação de novo, porque ele volta. É por isso que muita gente assim, mas estava tão bom, pastor, mas estou vivendo a tempestade. Porque quando estava bom, sabe o que você fez? Dormia até tarde, não orou mais nada. Aí Deus tem que mandar esse ventinho que você está passando aí. Mas Deus quer hoje cessar esse vento.
Você pode adorar a Deus? Deus vai se pôr de pé e vai normal, o vento vai vir tempo de bonança na tua vida. Mas Deus mandou te avisar que no tempo de bonança, não se afaste dele, não. Pode conversar com ele de novo. 11, 12. 12 diz assim: diz Jesus, aonde está a vossa fé? 12. Sabe o que é isso? Jesus está presente no tempo de perdas. Quando a gente perde, a gente tinha lá atrás, a gente perdeu. Eu sei que tem muitas vezes perde. Sabe o que? A fé, a confiança em Deus. Porque na hora da tempestade, na hora do sofrimento, você perde. E eu sei que talvez você entrou aqui tão sem fé, tão desanimado, tão sem confiança, entrou aqui dizendo assim: o que eu estou vivendo é impossível para Deus, o que eu estou passando é impossível para Deus. Deus está dizendo assim: aonde está a vossa fé? Hoje é tempo de você encontrar a tua fé em nome de Jesus Cristo. Hoje é tempo de você renovar a tua fé em nome de Jesus, porque Ele quer nesta noite mostrar para você que o impossível se torna possível. Glória ao nome de Jesus. Nesse vento o inimigo quer roubar a tua fé. Nessa tempestade ele quer roubar a tua confiança. Ele está dizendo para você: não está vendo não o que está acontecendo, e ele não está fazendo nada, ele não vai fazer nada. Mas você vai ver o que ele vai fazer. Ele vai entrar em ação. Ele vai entrar em ação. Então renova a sua fé hoje em nome de Jesus Cristo. Não me posta a tua confiança em nome dele. Eu já dei todas as lições, não quero voltar porque no tempo não dá. Ele que te chamou, ele que é responsável pelo barco da tua vida, ele que é responsável pela tua família. Se você prestou atenção, você vai retroceder um pouquinho e vai meditar um pouco aí. Então confie nele, acredite nele, que ele é fiel. Glória ao nome de Jesus. Versículo 13 diz assim: ficaram maravilhados. Eu quero profetizar nessa noite hoje. Você está pensando que no teu caminho só tem vento e tempestade? É? Você está pensando que no teu caminho só tem vento? É? Sabe o que tem no teu caminho? Maravilhas. Dá para dar glória a Deus? Vai acontecer tanta coisa que você vai ficar maravilhado. Sabe o que é isso? Você vai ficar admirado do que vai acontecer. Dá para dar glória? Quem toma posse aqui? Quem toma posse? Vai passar este vento e as maravilhas de Deus vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua família, vai acontecer na igreja, vai acontecer no ministério, porque Deus tem maravilhas. É coisa maravilhosa, é coisa extraordinária, é coisa que você vai olhar e vai ficar: meu Deus, só o Senhor mesmo para fazer isso. É só o Senhor para operar isso. É só o Senhor para trabalhar desse jeito. É maravilha. Deus tem maravilhas para você. Tem que encerrar e vou falar a 14. A 14 está escrito assim: quem é este? Quem é este? Sabe que é esse que tem no teu caminho também? Surpresas de Deus. Deus vai te surpreender de uma maneira tão grande que você vai ficar tão admirado. Você vai dizer: mas meu Deus, quem é este? Quem que é isso? Não acredito, mas que negócio! Tem surpresa linda no teu caminho. Glória a Deus! Ainda vai acontecer essa semana ainda uma surpresa de Deus. O diabo vai assistir esse negócio. Foi ele que mandou ver? Foi ele que mandou a tempestade. Ele vai ver a maravilha. Ele vai ter que dar glória. Ele vai ter que ficar quieto. Ele vai ter que partir retirada. Ele vai sair fora e vai dizer: mas ele faz maravilha mesmo. Não tem jeito, nem com tempestade ele para de fazer maravilha. É com tempestade que ele gosta de fazer maravilha. Tem maravilha no caminho e tem surpresa também. O diabo vai ficar curioso porque Deus vai fazer surpresas no meu caminho. Aleluia. Tem surpresas no caminho. Mas a 15, pastor. Fala a 15. Não, o céu é bom conversar, acreditar muito. Quem é esse que até os ventos e as águas lhe
obedece. Sempre que tem que ter na lição a obediência. Não adianta falar, pregar tudo hoje aqui se no final não tiver obediência. Se você não viver isso, não vai adiantar nada. Se você não colocar em prática tudo que foi falado, não resolve nada. Você vai continuar na tempestade. Mas se você começar a tomar posse e a se achegar a Jesus, você vai ver tempos favoráveis na tua vida. Está vindo aí, você crê? Está vindo aí, diga para o irmão do lado, está vindo aí tempos favoráveis. Ventos a favor. Vai sobrar vento a favor. Da empresa, ventos a favor também. Ventos a favor estão vindo. Ventos favoráveis estão vindo. Ventos a favor estão vindo.